Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda a atirou. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Glória a Deus, amém? Vamos de só um segundinho. Bom dia a todos. Sobre todas as coisas, que Deus vos abençoe nesta manhã. Amém? E queria simplesmente recordar, vocês recordam-se do passado fim de semana? O que é que tivemos a falar? Começámos com esta série, ou por assim dizer, com os últimos 2 fins de semana. Vimos 4 frases ou 4 afirmações. A primeira era, fui ungido para... Ele vai pôr ali em cima, simplesmente para nos recordarmos. Fui ungido para... Porquê é que Deus unge? Porquê é que Deus nos unge? Porquê é que vem ungindo Deus às nossas vidas para que nós possamos cumprir o nosso propósito no plano de Deus? Amém? E, em segundo lugar, nós temos a tendência a sempre pensar somente quando somos visíveis é que temos algum tipo de valor. Não, somente porque não estamos a ser visíveis ou somos invisíveis, isso não significa que não somos valiosos. E, em terceiro lugar... não necessitamos ter uma maior tarefa para experimentar uma maior unção. Vimos também que não temos que provar nada a ninguém, somente temos que agradar a Deus. Que agradando a Deus, efetivamente vamos agradar, achar favor e agradar a quem está à nossa volta. Amém? Porque Ele derrama sobre nós a sua graça. Amém? Vamos continuar com esta série e falámos que iríamos... ver 5 atitudes, entre muitas outras que seriam definitivamente necessárias, mas com esta história de David, esta vitória de David sobre Golias, há 5 atitudes que nos mostra que são indispensáveis para que nós possamos, aquelas pensamentos, promessas, resoluções que nós tomamos normalmente todos os anos, não, vou mudar isto, vou fazer aquilo, possam passar de palavras a ações. Amém? E vamos começar este fim de semana por falar da habilidade. Diz comigo, habilidade. Habilidade que, biblicamente, vamos pô-la como dons ou como talento. Uma das coisas que Deus, através da unção, deposita em nós são dons. Amém? Deus repartiu ao homem dons, dádivas. Amém? E nós temos que aprender que esses dons, essas habilidades, esses talentos, devemos desenvolvê-los para Deus. Vamos orar ao Senhor. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te, Senhor, por cada pessoa que está neste lugar, cada pessoa que ouve, Senhor, a exposição da Tua Palavra, Senhor, através da rádio, da internet, Senhor, por cada lugar no mundo onde a Tua Palavra está a ser pregada, Senhor, exposta, Senhor, pedimos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, que as vidas sejam tocadas, transformadas, Senhor, e aqueles que não Te conhecem venham ao conhecimento da verdade, Senhor, Pai, venham a receber salvação, esperança que há somente em Jesus Cristo. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos levar tudo cativo, Senhor, a Ti, Senhor, que não haja nada que, Senhor, que se levante de encontro ao entendimento, Senhor, da Tua Palavra. Pai, no nome de Jesus, sujeitamos-nos a Ti, ao poder do Teu Espírito, Pai, repreendemos a Satanás no nome de Jesus Cristo, Senhor, e proclamamos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, no nome de Jesus, amém. Amém. Tomamos assento. E vamos seguir em 1 de Samuel, capítulo 16, e terminamos no verso 13 e vamos continuar a partir do verso 13 até ao verso 23. Amém? 10 versículos, ok? E Deus dá, diz comigo, Deus dá dons. Diz à pessoa que está ao teu lado. Deus dá dons aos homens. Agora diz, Deus deu-te dons. Tu tens a responsabilidade de os desenvolver. Amém?
Um dom, não sei se podes concordar comigo, um dom é uma habilidade, é uma capacidade, uma perícia que alguém tem para desenvolver uma atividade. Amém? Há pessoas que tu vês, por exemplo, eu não tenho a facilidade de tocar nenhum instrumento. Gostaria de ter, gosto de música, mas adoraria poder louvar a Deus com instrumentos. Mas Deus não me deu esse dom, não me deu essa habilidade. Amém? Nomeadamente, deu a... Estamos a falar acerca de... Tu crês que Deus deu a David o dom de poder tocar um instrumento? Estamos aqui? Ok? Então, vamos ler a partir do verso 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia, diz comigo, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau de parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, Nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saúl aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem. Diz comigo, que toque bem. E trazei-me. Se vocês reparam, bom, eu não vou enfatizar nesta parte aqui teológica, porque um espírito mau de parte do Senhor. Que tal? O que é que vos parece esta afirmação rotundante? Um espírito mau de parte do Senhor. O Senhor manda espíritos maus? Hã? Hã? Mas Deus permite. Porque, ou seja, Saúl já tinha desobedecido totalmente a Deus. Estamos aqui, irmãos? Então, ao desobedecer totalmente a Deus, de certa maneira, ele já estava entregue a si mesmo. Estava entregue às concupiscências da sua carne. Já, de certa maneira, sofria, inclusive, de alguma paranoia, algum desequilíbrio propriamente emocional e temperamental. O que permitiu, de certa maneira, que Deus deixasse portas abertas a que ele fosse assolado por maus espíritos. Amém? A vontade permissiva de Deus. Sigamos, porque não é este tema que estamos a falar. Então, os servos de Saúl, de certa maneira, ao verem-no assim, identificaram, ok, esse espírito mau que te assola, há uma forma de fazer com que tu descanses. É que venha alguém que toque bem a harpa, e ao tocar-te a harpa, pois isso produzirá um descanso. Então eles, de alguma forma, providenciaram, deram-lhe um conselho que lhe providenciara um certo alívio. E então Saúl, ao ouvir o conselho, tomou o conselho e disse: ok, então buscai-me esse alguém. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé. Agora vejamos uma coisa, mesmo muitas das vezes parece que podia se tornar inclusive, ele sabia quem era, um filho de Jessé, nomeadamente sabia que era David, mas ele não enunciou o nome David. É um detalhe, mas nos detalhes nos pequenos pormenores aprende-se muitas coisas. Ele não sabia que era, ele não enunciou o nome David, apesar de sabia quem ele era. Mas ele disse: há um dos filhos de Jessé, o Belamita, que sabe tocar. Agora eu peço que tu sublinhes. E é valente, e é animoso, e homem, diz comigo, de guerra. Agora eu quero que tu fiques com uma coisa aqui que é, aparentemente, parece que não conjunta bem um homem que tem a habilidade de tocar a harpa, ao mesmo tempo ser um homem de guerra. Ou seja, parece que são duas habilidades, duas perícias, dois talentos que aparentemente parece que não vão
não se coordenam entre eles. Ok? Estamos aqui? Ou seja, normalmente tu não atribuis a uma pessoa que tem uma personalidade artística ao mesmo tempo ser um homem de guerra. Um homem, pois, valente, corajoso, nomeadamente são pessoas mais sensíveis, com outro tipo de atributos. Parece que estas coisas aqui não se casam, ok? Então, diz então que Saúl enviou os mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me a David, o teu filho que está com as ovelhas. Era onde ele estava. Vimos de antemão que automaticamente depois dele ser ungido, não é que ele voltou já, agora vamos pô-lo já a fazer uma grande tarefa, não. Ele voltou para o lugar onde ele estava e continuou a tocar a harpa e continuou a cuidar das ovelhas do seu pai, a defendê-las do urso e do leão. Amém? Então, assim foi feito e tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito e enviou-os a Saúl pela mão de David e o seu filho. Amém? Aqui há um provérbio que nos vai acompanhar que diz: o presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. Amém? E vais entender, não só se aplica aqui, porque, ou seja, Jessé, ao enviar David a Saúl, que era o rei de Israel ainda, apesar que o Espírito de Deus já não tivesse sobre ele, mas estava sobre David, ele ainda continuava a ser o homem grande sobre Israel. Então o que é que acontece? Ele automaticamente não só obedece e manda David, senão o faz acompanhar com um estamos aqui com um presente. Amém? Estamos. Então, definitivamente, um presente, também na tradução, um presente, o que é um presente? É uma dádiva. E o que é um dom? É uma dádiva. E quando nós utilizamos o dom que Deus nos deu e o desenvolvemos, esse dom, o que é que nos faz? Alarga-nos, abre-nos o caminho. Amém? Então, 23. E sucedia quando o espírito mau de parte de Deus vinha sobre Saúl, o que é que fazia David? Tomava a harpa, ela harpista, e tocava com a sua mão. Então Saúl se sentia ao livre e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Agora, nós vemos a David e sabemos que David, toda a gente sabe que David venceu a Golias. E vamos estar a ver isso durante estes fins de semana. Sabemos que David reinou sobre Israel. Sabemos que David era um homem forte em batalha, por assim dizer, praticamente invencível, subiu os seus contratempos. Amém? Mas agora, há aqui, nós normalmente temos a tendência, quando vemos alguém que é excelente a fazer qualquer coisa, que tem um dom, nós temos a tendência a centrar-nos somente na exteriorização desse dom. Mas eu quero que vejamos algo. Quando há uma história de glória, atrás dessa história de glória, há sempre um background, ou seja, há sempre um processo. Amém? Quando tu vês alguém que é excelente a fazer alguma coisa, por exemplo, David era excelente a tocar a harpa. À parte não só a tocar a harpa. Era um homem de estratégia, era um homem que estava acostumado a defender, aprendeu a estratégia de guerra a tocar a harpa e a defender as ovelhas do seu pai. Não foi a ser preparado como um soldado, mas aprendeu ali muito acerca da guerra. Amém? E quando nós pensamos, por exemplo, acerca da palavra dom, e vemos que uma pessoa tem um dom e é excelente acerca disso, pensamos assim, bom, esta pessoa na realidade não necessita de esforçar, é que ela tem um dom. E isso está equivocado. Porque vamos a ver uma coisa. Na realidade, quando nós vemos a história de David, que derrotou Golias, e vemos que ele tinha esse dom, o dom de tocar a harpa, e tinha o dom, de alguma forma, de enfrentar todas as situações, tu crees que isso não lhe custou esforço nenhum? Quantos é que pensam que isso não lhe custou esforço nenhum? Quantos é que pensam que isso veio de uma forma inata e ele não teve que trabalhar no seu dom e desenvolver esse dom? Quantos é que pensam? Na realidade, irmãos,
Quando nós vemos alguém que é excelente a fazer qualquer coisa, significa que essa pessoa, apesar de ter recebido o dom, ter o dom, essa pessoa tem que trabalhar no seu dom, tem que se empenhar, tem que se comprometer com esse dom para que ele se desenvolva. Deus unge-nos para cumprir um propósito, amém? E Deus nessa unção deposita em nós dons, mas esses dons não se manifestam, não se exteriorizam por Ele mesmos. Para que esses dons se manifestem e se exteriorizam, é necessário que nós trabalhemos esses dons, que nós desenvolvamos esse dom que Deus depositou em nós. Pergunta à pessoa que está ao teu lado: estás a trabalhar e a desenvolver o dom que Deus depositou em ti? Pergunta-lhe. Identificastes o dom que Deus te deu, ou dons, as habilidades que Deus te deu? Porque desafortunadamente há muitas pessoas que querem separar a espiritualidade da habilidade. Querem separá-lo. Mas na realidade isso é muito perigoso. É perigoso porquê? Porque Deus deposita em nós as habilidades que são os dons, para que nós os possamos desenvolver e produzir frutos que agradem a Deus. Porque essas mesmas habilidades, esses mesmos dons que Deus deposita em nós, são aquilo que vai permitir que cumpramos os propósitos que Deus nos dá. Amém? Entendemos isto? Então vamos falar acerca de 4 palavras hoje. A primeira é diligência. Amém? Diligência. Diz comigo, diligência. Agora pensa uma coisa. Quantas horas teria que David passar a tocar a harpa para tocar bem a harpa? Quantas horas? Ou seja, é uma harpa, não é uma guitarrita, não é? Daquelas guitarritas que a gente põe aqui assim e vamos com a guitarra de um lado para o outro e tal, assim muito leve. Uma harpa era pesada. Agora imagina que David andava sempre, apesar que ele pastoreava as ovelhas do seu pai, ele carregava a harpa. Estamos aqui, irmãos? Então nós temos a tendência assim, okay, vemos o dom em operação, mas não entendemos ou não, na realidade, não contabilizamos o custo do processo para que aquele dom chegasse a estar pronto para estar em ação. Só vemos aquilo, olha, que bem que ele toca, ó David, tremendo arpista, e olha aqueles salmos, olha que ele compõe, mas não contabilizamos todo o empenho. Mas é que... E depois dizemos alguns, não, mas é que ele só fazia aquilo. Não, ele não fazia só aquilo. Cuidado. Ele guardava as ovelhas. Ele defendia as ovelhas. Ele tinha diz comigo, múltiplas tarefas. Estamos aqui? Múltiplas tarefas. É que depois muitos de nós espiritualizamos as coisas e dizemos, não, eu tenho que me dedicar a esta tarefa. Diligentemente a esta tarefa. Não. Se nós formos ver a Bíblia, vamos ver que todos os servos de Deus tinham múltiplas tarefas e tinham tempo para tudo. Amém? Porquê? Porque o Espírito de Deus estava sobre eles e o Espírito de Deus guiava-lhes e eles tinham o favor e a graça de Deus porque eles diligentemente se ocupavam da obra de Deus. Amém? E aquilo que é que ocorre é que aqui há muitas pessoas que têm um dom, ou mais que um dom, um depósito que foi posto na sua vida por parte de Deus e não estão a desenvolver o depósito que Deus pôs na sua vida. Ou melhor, deixa-me ser um bocado mais audaz. Desenvolvem o depósito que Deus pôs na sua vida de uma forma medíocre. E Deus não está à espera das nossas sobras. Deus não está à espera da nossa mediocridade. Amém? Então, se nós não nos ocupamos diligentemente, não só na salvação, mas também em desenvolver todos os dons que Deus coloca nas nossas vidas, tampouco vamos poder experimentar todos os propósitos que Deus tem predestinado nas nossas vidas durante a nossa peregrinagem nesta terra. Amém? Porque é necessário que estejamos ocupados diligentemente. Diz comigo, diligentemente.
Porque o que é que acontece? Muitos querem simplesmente o benefício do dom. Muitos querem, este dom dá-me um benefício, porque é uma mais-valia, mas não querem a carga da diligência. Querem o benefício do dom sem a carga da diligência. Porque a carga da diligência impele-nos continuamente a ter esse espírito fogoso de ir mais além. Por assim dizer, queremos ter um produto sem os pagamentos. Nós, quando vamos adquirir um produto, requer que esse produto seja pago, fracionado em X pagamentos. E há pessoas que querem um produto, ok, dá cá o dom, esse dom vai se exteriorizar, eu quero esse produto final, mas eu não quero pagar por ele. Ou seja, eu quero o benefício do dom, mas não quero ter a carga da diligência. Agora, se tu queres o produto, se tu queres o dom, e se tu queres beneficiar desse dom na tua vida, é bom que te responsabilizes pelo pagamento desse mesmo dom. Amém? É assim, quando tu abres um certo... Imagina-te que vais a uma loja de bicicletas e há uma promoção sobre uma certa e determinada bicicleta que tu estás interessado em adquirir. Nomeadamente, sai-te mais barato comprar essa bicicleta dentro da caixa que ainda não está montada. Então, dentro dessa caixa, quando tu abres essa caixa, vem um papel ou um pequeno livrinho, um booklet, com o livro de instruções para que tu assembles, montes toda a bicicleta. Estamos aqui? Estamos aqui? Deus dá-te um dom, mas esse dom ainda não é o produto acabado. E esse dom, através da Bíblia, vem todas as instruções de montagem no qual tu necessitas desenvolver esse dom para que tenhas o produto acabado. Amém? Então é bom que tu e eu e todos possamos diligentemente ocupar-nos a fazer a montagem, o desenvolvimento desse dom, para que esse dom possa funcionar efetivamente e adequadamente e os propósitos de Deus se possam cumprir na nossa vida e dessa forma experimentarmos a bênção de Deus em todas as áreas. Amém? E podemos contar com duas coisas definitivamente. Quando vemos o dom de Deus a funcionar na vida de alguém, podemos contar com uma coisa. Primeiro, o dom é de Deus, não é da pessoa. Amém? E 2, essa pessoa seguiu diligentemente as instruções de Deus para que esse dom esteja a funcionar. Essas são duas constantes que não mudam. O dom vem de Deus e essa pessoa obedeceu diligentemente às instruções que Deus lhe deu para que esse dom funcionasse. O apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timoteu dizendo: guarda bem o depósito com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Guarda bem o depósito, cuida desse depósito, ocupa-te desse depósito. Não simplesmente, eu tenho a unção para cumprir o propósito, ok, agora vou à minha vida e já me esqueci. Não, ocupa-te. Tu tens um dom, mas isso significa que esse dom tem que estar em funcionamento. A palavra de Deus ensina em Romanos 12:11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não é estarmos em banho-maria. Temos que ocupar-nos fervorosamente no serviço ao Senhor. É como ser um mineiro. Um mineiro que vai à procura de rubis ou diamantes. Há que cavar fundo. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a cavar fundo. Mas Deus mostra-nos que Ele depositou um dom em nós. E nós temos que cavar para pôr esse dom em funcionamento. Paulo escreveu também a Timoteu no seguinte versículo, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro, que não tem de que envergonhar-se, que maneja bem a palavra de verdade. Procura significa diligentemente, significa põe-te em ação, põe-te em funcionamento, ocupa-te. Está continuamente a ver como é que a palavra em ti está a produzir os frutos, está de alguma maneira a vir em prática, em funcionamento. Toca 3 pessoas à tua volta, as conseguires, e diz:
Diz-lhe, põe-te a funcionar. Põe-te a funcionar. Põe-te a funcionar. Põe-te a funcionar. Desenvolve o dom de Deus que é em ti. Descobre o dom de Deus que é em ti. Desenvolve-o. Põe-o em prática. Sê sensível à oportunidade de pôr o dom de Deus em prática. Entendamos uma coisa. Muitas das vezes a gente vê, temos esta missão a cumprir. E pomos, muitas das vezes, irmãos, perdoem-me, pomos inclusive com falsa modéstia. Eu não sei se sou... eu não sei. Não. Há uma coisa. Quando Deus te dá um propósito, uma missão a cumprir, Ele vai-te dar, de acordo a essa missão, Ele vai-te dar os dons que tu necessitas para levar essa missão a cabo. Amém? Estás-me a ouvir? Não precisamos ter falado, eu não sei se vou ser capaz. Não. Se Deus te dá, se te incumbe de um propósito, Deus vai-te dar os dons que tu necessitas para levar a cabo essa missão. A única coisa que tu tens que fazer é diligentemente ocupar-te de desenvolver esses dons. E essa ocupação significa que quer dedicação para que esses dons, não é que Ele trabalhe, é que tu trabalhes esses dons de tal maneira que tu apresentes os frutos ao Senhor que tu os deu. Tens uma responsabilidade de trabalhar no depósito que Deus colocou em ti. Antes que David fosse nomeado rei, repara bem, ele serviu como pastor. Ok? Estamos aqui? E ao mesmo tempo também foi servir como arpista do rei Saul. Agora pergunta-te a ti mesmo, porquê é que Deus deu a David essa habilidade? Tocar a música? Porquê é que deu? Porquê é que deu? Pergunta-te, porquê é que deu? Se ele na final ele ia ser rei, porquê é que um rei precisava tocar a harpa? Porquê que achas? Alguém tem uma ideia? Porquê é que Deus lhe deu o talento de tocar harpa, tocar música? Se predestinadamente o propósito culminar da sua vida era ser rei sobre Israel. Porque ao longo da sua peregrinagem iria-lhe fazer falta o tocar a harpa. Não era para louvar a Deus, porque louvar a Deus eu podia louvar com toda a sua vida, mas iria-lhe fazer falta para poder servir a saúde. Amém? Então muitas vezes há dons que são colocados na nossa vida que podem até aparentemente não parecer que são um culminar ou que são algo muito estrondoso, mas que vão nos fazer falta, vão nos ser necessários para podermos servir a Deus em algum ponto. Então, nesse âmbito, nós temos que trabalhar nessa área. Paulo disse assim aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. E vou ler da versão viva. A Bíblia viva diz: entretanto, aquilo que eu sou agora, li tudo porque Deus derramou grande bondade e graça sobre mim. E não sem resultados. Significa, aquilo que Deus derramou sobre mim em grande bondade e graça, não é que não tenha resultados, sim tem um resultado, pois eu tenho trabalhado, diz comigo, eu tenho trabalhado mais arduamente que todos os apóstolos, dizia Paulo. E agora reparem uma coisa, Paulo enfatiza, é como dizer, Paulo estava aqui a ser um bocadinho egoísta. Não, ele a seguir diz, embora não fosse eu que efetivamente o estivesse fazendo, mas sim Deus operando em mim para me abençoar. Amém? Significa que quando nós pomos diligentemente a trabalhar nos dons que Deus deposita em nós, não é que sejamos nós que vayamos levar a cabo algo, mas sim é a graça de Deus e a sua bondade que efetivamente começa a operar para que esse mesmo dom possa ser utilizado para a sua glória e honra e ao mesmo tempo nós sejamos abençoados. Amém? Para desenvolveres o dom que Deus tem em ti, ou os dons, e servires a Deus com diligência, é necessário que tu tenhas um compromisso com a excelência. A seguinte palavra, excelência. E agora, irmão, o Luís Miguel disse da excelência, já vais entrar nos parâmetros perfeccionistas? Não. Ok, reparamos que no verso 17, Samuel diz-lhe assim, ok, buscai-me um homem que toque mais ou menos. Mais ou menos. Toque
Mais ou menos. Pode ser um que toque... Arranja-me um que toque o louvor, mais ou menos, para desenrascar. Mais ou menos. Arranja-me um que faça isto, mas mais ou menos. A gente somos humildes. Arranja-me um que toque. Bem, eu queria ler um salmo só de passagem que não está enquadrado aqui. Diz o salmista David, dizia, Salmo 145:5, na magnificência gloriosa da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas meditarei. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e eu contarei a tua grandeza. Amém? Temos um Deus bom? Amém? Então, se Deus é um Deus bom, significa que Ele é um Deus... Ou seja, nesta tradução diz, noutras versões bíblicas diz, na excelência gloriosa da tua majestade. Temos um Deus excelente, bom em todas, um Deus que fez todas as galáxias e os universos. Nós podemos acordar de manhã e explica-me tu o nascer do sol. É inexplicável. É ou não é? É ou não é excelente? Vê-te um pôr do sol. É excelente ou não é? Podemos explicá-lo? Não. Amém? É ou não é um Deus bom? Faz as coisas bem ou não faz? Faz ou não faz excelente? Amém? Então nós temos que dedicar-nos a fazer as coisas não mediocremente, mas de uma forma diligentemente à procura da excelência para Deus. A desenvolver os dons que Deus pôs nas nossas vidas. Quando David foi chamado para tocar a harpa, não foi chamado porque ele, sabes, irmão, eu faço isto, mas é porque eu amo ao Senhor. Não, Saúl não chamou David para tocar a harpa porque ele amava ao Senhor. David foi chamado para tocar a harpa para Saúl porque ele tocava a harpa bem. Ok, também tinha um coração conforme ao de Deus. Indubitavelmente, ok? Estamos? Mas ele foi chamado porque ele tocava, vamos por assim, porque ele era excelente naquilo que ele fazia. Ele tocava a harpa bem. Ele pastoreava as ovelhas do seu pai bem. O tipo era excelente. Ok, eu quero aqui estabelecer alguns parâmetros, nem que eu só fique por esta palavra, mas há aqui uma coisa muito importante. Nós, às vezes, parecemos muito espirituais, e há bocadinho eu disse, muitas pessoas querem separar a espiritualidade da habilidade. E então o que é que elas fazem? Há muitos cristãos que pensam desta maneira. Pensam que não é importante ser bom naquilo que eles fazem. E dizem assim, desde que eu amo ao Senhor e faça aquilo que eu faça pelas motivações corretas, já está. Não, então eu vou dizer assim, já que aquilo que tu fazes, o fazes com a motivação correta, porque é que não o aproveitas e não o fazes já com perícia e excelência? E tratas sempre de diligentemente ceder as expectativas. Amém? Estamos aqui? Não, mas é que... Já que serves ao Senhor, já que tu queres servir ao Senhor, já que tu estás agradecido ao Senhor e queres-lhe servir com a tua vida, porque é que não o fazes excelentemente? Um exemplo. Nós todos queremos... imagina-te que tu vais a uma casa de desporto e vais comprar umas chuteiras de futebol para o teu filho. Um exemplo. E chegas lá, claro, e todos, quando a gente queremos comprar uma coisa para os nossos filhos, sempre queremos o top. Não é? O miúdo ainda nem sequer sabe driblar, nem fazer aqueles passos. Não é? E tu chegas lá, chamas o dependente da loja e dizes, ok, tá. Olha, está a ver ali aquelas Nike e tal, não sei se o Cristiano Ronaldo usa Nike ou não sei que. E tal, como é o Cristiano. E o homem começa a olhar para ti e diz, sei lá, escuta lá, eu fosse assim, eu aconselhava-lhe era que ele ainda não aprendeu tantos movimentos, de certeza, porque ele olhou para o miúdo, não é, e tal, olhou para o miúdo, aquele miúdo ainda nem sequer era juvenil, não é? E disse, se calhar você tem que fazer é comprar assim umas chuteiras um bocadinho mais humildes, assim tipo uma Umbro ou assim uma marcazita mais económica, porque ele ainda não aprendeu os movimentos. O que nós sempre queremos fazer é obter o melhor equipamento sem ter o movimento.
Não sei se me faço entender. Queremos obter o melhor equipamento porque pensamos que a excelência está em ter o melhor equipamento. Mas não, a excelência está em que seja qual seja o equipamento que nós tenhamos, já tenhamos o movimento, ok? Muitas vezes as pessoas que não têm ao Senhor na sua vida olham para os cristãos e veem muito equipamento e pouco movimento. Utilizando palavras portuguesas, muito paleio e pouco passeio. Não sei se me faço entender. Muito paleio e pouco passeio. Então se nós proclamamos que estamos a fazer algo para o Senhor, é melhor que aquilo que proclamamos que estamos a fazer para o Senhor, façamos o bem. Amém? Se Deus é bom, amém? Quem é que proclama que Deus é bom? Ele é fiel, tem sido fiel sempre. Até aqui tem sido fiel. Então é melhor que aquilo que Ele quer oferecer seja algo bom. Amém? Porque se alguém tem sido sempre bom para mim, eu tenho que dedicar-lhe algo que seja bom. Tenho que retribuir-lhe algo que seja bom. Ok, vamos a ver uma coisa. Eu não estou a referir-me, não confundamos o perfeccionismo com a excelência. Ok, a essência do perfeccionismo está baseada na competitividade, porque o perfeccionismo resume-se nisto. Eu quero ser o melhor. Isto é a afirmação do perfeccionismo. Diz, eu quero ser o melhor. Agora, a excelência não faz isso. A excelência diz, eu quero dar o meu melhor. Amém? É completamente diferente. Ou seja, o perfeccionista diz, não, eu tenho que ser o melhor. Custa aquilo que custar, eu tenho que ser o melhor. Vou competir, vou passar, vou fazer, vou acontecer, eu quero ser o melhor. E a pessoa que se preocupa em ser excelente significa, eu vou empenhar-me diligentemente em dar o meu melhor ao Senhor, porque o Senhor deu o seu melhor por mim. Amém? E eu estou agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Ele tem sido fiel apesar das minhas infidelidades. Então eu diligentemente vou ser fervoroso e eu vou dizer, eu vou dar o meu melhor. Eu vou desenvolver aquilo que Ele depositou em mim e vou dar-lhe o meu melhor. Amém? Agora põe-te a pensar, pergunta à pessoa que está ao teu lado, és excelente naquilo que tu fazes? O salmista, no Salmo 90, verso 17, disse, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. A graça do Senhor, nosso Deus, está sobre nós. Amém? Glória a Deus. Agora diz, e confirma, vamos dizê-lo todos com firme convicção, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O selo da obra de Deus vem na confirmação da obra das nossas mãos. Amém? Vamos a ver, há uma citação que é impactante. Há uma citação de Martin Luther King que ele disse. A empregada doméstica que varre a sua cozinha está a fazer a vontade de Deus. Tanto como o monge que ora. Não porque ela pode cantar um hino cristão enquanto varre, mas porque Deus ama o chão limpo. O sapateiro cristão faz o seu dever como cristão, não colocando pequenas cruzes nos sapatos, mas fazendo bons sapatos, pois Deus está interessado em bons artesãos. Amém? Irmãos, não é porque tenhamos um autocolante com cruzinhas nos carros ou que tenhamos uma Bíblia de estudo que isso faz de nós bons cristãos. Amém? Aquilo que faz de nós bons cristãos é que naquilo nos quais Deus nos compromete a fazer, nas nossas tarefas, nos nossos dons aos quais estamos consignados, o façamos bem, excelentemente. Se eu tenho que louvar a Deus, eu vou louvar a Deus. Se eu vou tocar o meu melhor para o Senhor. Se eu tenho que pregar, eu vou esforçar-me no meu melhor para o Senhor. Se eu tenho que conduzir um caminhão, vou fazê-lo no meu melhor para o Senhor.
Se eu tenho que pintar, eu vou pintar o meu melhor para o Senhor. Amém? Se eu tenho que arranjar um veículo, sou mecânico, eu vou ser o meu melhor, vou esforçar-me a fazer o meu melhor para o Senhor. Porque é que tudo aquilo que tu faças, falo não para agradar a Deus, mas como para agradar ao Senhor. Amém? Deus não está interessado em que fazemos qualquer coisa simplesmente a dizer, não, é o que eu faço, é para agradar a Deus, é para a sua glória e honra. Não. Temos que desenvolver o dom que Deus nos dá nas nossas vidas para poder manifestar a sua glória, e temos que fazê-lo dessa maneira, sempre empenhados, diligentemente, mas tratar de fazê-lo sempre com excelência. David foi colocado para tocar a harpa diante do rei Saul, porque ele antes de estar a tocar a harpa para o rei Saul, ele antes tinha estado a tocar a harpa para que ninguém o via nem o ouvia. Por isso é que ele foi posto a tocar a harpa para o rei Saul. Amém? O presente do homem abre-lhe o caminho. Provérbios 18:16. Mas David, quando estava no campo, tocava a harpa tão bem como foi tocar para o rei Saul. Amém? E quando estava no campo, ele não tinha ninguém para ouvir ou para lhe aplaudir. No entanto, ele tocava a harpa excelentemente. Ele dava o seu melhor. Amém? Estamos? Uma palavrinha mais. Unicidade. Unicidade ou singularidade. Verso 18, 1 Samuel 16:18 diz: respondeu um dos mancebos, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar bem, excelentemente, e é forte. Diz comigo, forte e destemido, homem de guerra. Vocês lembram-se que eu fiz encapé neste versículo quando nós começámos a ler? Amém? Estamos? Parece ser que estas duas habilidades, ou estes dois dons, parecem não combinar. Tocar a harpa e ser forte e destemido. Ok? Mas na realidade, ambas seriam absolutamente necessárias para que ele cumprisse o seu propósito. Amém? Muitas das vezes, há coisas na nossa vida que nós não entendemos. Muitas das vezes, nós, não sei se tu alguma vez te sentiste assim, muitas das vezes parece ser que as nossas vidas existem muitas contradições. Às vezes parece que estamos a caminhar em contradição. Mas é nas maiores contradições da vida que muitas das vezes encontramos o dom, a habilidade e o chamado de Deus. É mesmo nessa contradição. David, cuidar das ovelhas do seu pai, um homem forte e destemido que sabia tocar a harpa. Contraditório. Harpa, forte e destemido, a cuidar. E em cima, no campo. E de repente, no meio de uma contradição, ele é chamado pelo rei para lhe começar a tocar a harpa. Uau! Um chamado. Surgiu aí. Mas vamos ver bem, porque mais... Ou seja, vamos ver que Saul chama-o e em cima a palavra de Deus em seguida vê que Saul ficou agradado com ele. Vamos ver que é o segundo, o último ponto, a ver se eu consigo lá ir. Mas vamos ver que a história de David relata mais à frente no capítulo 17, no verso 15, David ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai. Ia e voltava. Provérbios 18:16. O presente, o dom do homem, o dom que Deus coloca em ti, abre-te o caminho diante dos grandes. Amém? Ele ia e voltava porque Saul, o rei, tinha-lhe dado esse favor. Ele ia e voltava. Ele não deixou de cumprir a tarefa que tinha para com o seu pai. Amém? Estamos aqui? E quando ele chegou o momento de enfrentar a Golias,
Porquê é que achas que Saúl o considerou como guerreiro? Saúl considerou David como guerreiro. Porquê? Não foi pela sua habilidade na luta, mas sim pela sua excelência a tocar a harpa. Amém? Então, nas contradições da vida, muitas vezes encontramos o chamado de Deus. Amém? E se tu vives contradições, mas repara uma coisa, quando ele se pôs diante de Golias, ele não puxou da harpa, pois não? Ele puxou da funda, agarrou as pedras, puxou da funda e foi no nome de Jeová e derrubou a Golias. Toda a gente sabe isso, não sabe? Agora, se ele fosse somente um arpista, no campo de batalha tinha... O que é que lhe tinha acontecido? Tombado. Uma vez mais, afirmemos, Deus sempre nos dará os dons necessários para cada situação que nós temos que enfrentar. Apesar de que muitas das vezes sejam contraditórios. Amém? Se tu necessitas de uma harpa, Ele dará-te uma harpa. Se precisas de uma funda, Ele dará-te uma funda. E parece esquisito, não é? Mas na realidade, todos nós somos singulares. Salmo 139, 14 diz assim: Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Todos nós fomos feitos de uma forma admirável e maravilhosa por Deus. Todos nós, diz comigo, diz ao teu colega que está ao lado, ao teu irmão, eu sou único. Eu sou singular. Agora diz assim, epá, parece esquisito. Parece esquisito. Mas sabes o quê? Deus trabalha naquelas coisas que parecem não conjuntar, que parecem ser esquisitas. Então Deus agarra essas coisas e são um meio para que Ele possa operar, para que Ele possa levar a cabo. Porque são essas especificidades, essas singularidades, esses inclusive é que parecem opostos no nosso temperamento, no nosso dom, no nosso carácter, que Deus vai utilizar para levar, porque Deus vai utilizar a tua singularidade, a tua unicidade, para que tu leves a cabo uma tarefa que somente tu podes levar e mais ninguém. Amém? Porque tu foste feito dessa maneira. Há muitas coisas em nós que são estranhas, mas nessas coisas estranhas Deus vê uma forma admirável e maravilhosa de que Ele possa operar para que tu possas levar a cabo uma tarefa que somente tu podes levar. E se tu permitires, Deus vai agarrar em ti, na situação em que tu te encontras, nas tuas peculiaridades. E se tu aceitares e descobrires o chamado e o dom de Deus e diligentemente receberes esse chamado e puseres o dom de Deus em funcionamento, comprometendo com essa excelência, dando o teu melhor com fervor de espírito, confiando na singularidade com a qual Deus te fez, então, conforme diz a Escritura, todas as coisas vão correr para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados conforme o seu propósito. Então Deus vai agarrar nos conflitos, nas contradições que existem na tua vida, e vai agarrar nessas contradições e elas vão concorrer para o bem do propósito para o qual tu foste chamado. Amém? Resumindo, estamos a chegar ao fim. Diligência. Pergunto, estás a desenvolver aquilo que Deus depositou em ti? Excelência. Há aqui uma afirmação tremenda. Aquilo que tu és, repara bem, aquilo que tu és é a dádiva de Deus para ti. Naquilo em que tu te tornas, é a tua dádiva para Deus. Se é para Deus fazemos as coisas, devemos fazer o nosso melhor. Amém? Singularidade, unicidade. Porque de um modo tão admirável e maravilhoso fomos criados. Somos singulares. Deus vai nos utilizar para propósitos singulares, únicos. E isso porque é necessário, e tudo vai dar a última palavra. Ver se eu consigo concluir em 3 minutos. A experiência.
Assim David veio e apresentou-se a Saúl, que se agradou muito dele e fez-o o seu escudeiro. No verso 22, então Saúl mandou dizer a Jessé: deixa ficar David ao meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saúl, David tomava a harpa e tocava-a com sua mão, então Saúl sentia alívio. Agora, vamos a ver uma coisa, no capítulo 19 vemos que acontece já que Saúl arremete uma lança contra David, quase o mata, porque as pessoas louvavam a David. Entendemos uma coisa, muitas das vezes aquilo que nos engrandece diante das pessoas, aquilo que nos leva a algum lugar de reconhecimento e de glória, também pode ser aquilo que nos causa problemas. Estamos aqui? Não te surpreendas quando te venham problemas por causa do teu dom. Não te surpreendas se ao cantares para alguém, por exemplo, possas receber aplausos e críticas. Possas receber flores e tomates. A mesma coisa que te faz grande é a mesma coisa que te faz vulnerável. Pode ser a mesma coisa, pode ser esse dom. Em última análise, a experiência, a decisão de David de simplesmente fazer o trabalho diligentemente, com excelência, através da singularidade que somente David tinha, foi aquilo que o preparou para enfrentar a Golias. E Deus vai nos permitir que passemos por as mais diversas experiências. Mais diversas, para que possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Até aquelas situações que muitas vezes não fazem sentido, vão servir para que possamos cumprir o propósito na nossa vida. Amém? E na realidade, Deus vai tomar os dons que nós temos, que aprendemos através de experiências na nossa vida. Alguns que são dons que Ele depositou, outros são dons que vinham inatamente, que também são dons que provieram dEle, porque da sua criação fomos criados conforme a sua imagem e semelhança. Outros foram dons que fomos adquirindo por aprendizagem. E se nós estamos nas suas mãos e reconhecemos-o como Senhor e Salvador, e queria pedir aos irmãos do louvor que fossem subindo, amém? Então o que é que vai acontecer? Ele vai utilizar todas as experiências que Ele permite que nós passemos, positivas ou negativas, para que se cumpra o seu propósito nas nossas vidas. Mas nós somente queremos que Ele trabalhe e que, de alguma maneira, faça um bypass, significa arranje-nos um caminho alternativo para eludirmos o processo. Agora, há aqui uma coisa, irmãos, Deus só pode trabalhar na nossa vida e através das nossas vidas naquilo em que nós trabalhamos. Estamos aqui, irmãos? Deus só pode trabalhar naquilo no qual tu trabalhas. Deus só pode usar um dom que tu tens, na qual Ele depositou na tua vida, se tu trabalhas esse dom. Ele vai usar tudo aquilo que tu experimentaste, sobre aquilo que tu passaste, todas as lições que tu aprendestes. E se tu és fiel a Ele, Ele vai utilizar essa fidelidade para que tu possas servir e desenvolver o teu dom e servir ao Deus. E agora, se tu abraças, agora há aqui uma coisa, há pessoas que às vezes têm dificuldade em abraçar as experiências da vida. De certa forma querem rejeitar essas experiências. Mas tu abraças as experiências da vida, as positivas e as negativas, Deus vai agarrar em todas essas experiências. Deus vai empilhar os dons. Às vezes há coisas que tu dizes, não, mas porquê é que eu estou a aprender isto? Porquê é que eu tenho de passar por isto? E mais à frente começa a fazer sentido. Olha, afinal Deus agora pôs-me neste lugar e aquilo que eu aprendi naquele tempo que afinal não fazia sentido naquele tempo, agora faz sentido. Agora eu posso utilizá-lo pela glória e honra de Deus. Mas naquele tempo não fazia sentido aprender aquilo. Parecia algo insignificante, mas afinal faz sentido. Deus vai utilizar tudo isso. E gostaria de terminar, irmãos, com aquilo que Paulo disse aos Filipenses. Paulo, através de todas as suas experiências, umas positivas e outras negativas, algumas que inclusive foram aflitivas para a sua vida. Ele aprendeu e ele disse, eu sei passar falta e sei também estar na abundância.
em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado. É nas experiências, independentemente se elas são boas ou são más, que nós vamos aprender. Se nós estamos a desenvolver esse dom, se nós estamos a ser diligentes, com fervor, se buscamos entregar-lhe a Deus de uma forma excelente o nosso melhor. Não temos de ter paranoias em sermos... Quero ser o melhor, não, eu quero dar-lhe a Deus o meu melhor, porque reconheço que Ele deu o seu melhor por mim. Amém? Reconheço, não, mas é que há situações contraditórias. Se há situações contraditórias, Senhor, entregue-te estas situações contraditórias. Usa-as, Senhor. Usa estas situações contraditórias para cumprir o teu propósito. Ele vai usar, porque eu sou singular, fui feito de uma forma maravilhosa. Ele sabe, e eu tenho um propósito a cumprir que somente eu posso cumprir. E faz parte de um corpo maravilhoso para honrar a Deus. E então, através dessas experiências, Deus vai compilar-nos e vai utilizar-nos de uma forma maravilhosa. Estou experimentado tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. E então, irmãos, eu quero convidar-vos a que vocês se ponham de pé, possamos concluir e dizer vimente, com fé, com certeza, com segurança, porque estamos dispostos a aceitar esse chamado da parte de Deus. Estamos dispostos a ser diligentes. Estamos dispostos a procurar entregar-lhe o melhor das nossas vidas. Estamos dispostos a aceitar-nos a nossa forma, aquilo como Deus nos fez, porque há muitas pessoas às vezes que contraditoriamente não se aceitam a si mesmos e tratam de ser quem aquilo que não são. Sou aquilo que sou pela graça de Deus, e a graça de Deus tem operado em mim não em vão, e ela tem trabalhado, esforço-me e eu trabalho, como dizia Paulo, e então eu sei passar, tenho sido experimentado em todas as experiências que têm-me servido, e então eu posso dizer como Paulo disse, diz comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A sua graça não tem sido vã, ela tem operado em mim. Amém? Sim, Pai, no nome de Jesus Cristo te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque a Tua graça, meu Deus, está a operar nas nossas vidas, Pai. Pai, no nome de Jesus queremos, meu Deus, Senhor, servir-te, Senhor, em temor e em fervor, Senhor. Queremos ser diligentes, Senhor, trabalhando, meu Deus, os depósitos, sendo esse depósito, guardá-lo, Senhor, e trabalhar esse depósito que Tu puseste nas nossas vidas. Senhor, diligentemente em todas as áreas, Senhor, ouvindo o chamado, Senhor. Oh, meu Deus, e oferecer-te, Senhor, o melhor. Tu, Senhor, és o melhor que podia ter passado nas nossas vidas. Tu tens sido bom e fiel, meu Deus. Sim, queremos Te entregar o melhor. Apesar de que não sejamos os melhores, queremos entregar-Te o melhor, meu Deus. Sim, Senhor, e aceitar, Senhor, a singularidade com a qual Tu nos fizeste, meu Deus, e aproveitar as contradições para pô-las diante do Teu altar, Senhor, e que Tu as aproveites, meu Deus, para cumprir cada propósito, Senhor, nas nossas vidas. Sim, Pai, e todas as experiências, todas vão servir para que nós estejamos conforme a Ti e reconhecer que é em Ti que podemos, Senhor, suportar todas as coisas, que és Tu quem nos fortalece, Pai. Abençoa cada pessoa que aqui está nesta sala, cada um dos meus irmãos, Senhor. A Tua graça é mais que suficiente. A Tua graça nos basta, Senhor. Conduz-nos, Senhor, no Teu caminho, Senhor. Somos mais que vitoriosos em Ti, Senhor. Abençoa cada pessoa que nos possa ouvir através da rádio, Senhor, e da internet, Pai. E tudo é feito para a Tua glória e honra, e queremos fazê-lo, Senhor, de uma forma excelente, entregando-te a Ti o melhor, Pai, da mesma maneira que Tu nos entregaste o melhor, Teu Filho amado Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Por isso, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te nesta manhã. Amém e amém. Dá um forte aplauso ao Senhor nesta manhã.